Amém. Hoje eu quero falar sobre esse tema, compaixão. Pode mudar. Há muitos anos atrás, eu estava na igreja enfatizando muito compaixão, pregava muito sobre compaixão, falava sobre compaixão, estava envolvido com um grupo aqui na cidade, fazendo trabalhos lá na Cracolândia e fazendo trabalhos sociais, pastores, líderes. E aí até um dia minha mulher falou: você só fala sobre compaixão, 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 né? E aí minha esposa foi num congresso de psicologia, e é um congresso internacional que o ano anterior tinha sido no Canadá e agora estava sendo realizado. Está baixo esse negócio? Abaixou demais? Não, tá bom? A sensação é que não tem retorno aqui. E esse ano estava sendo feito em Porto Alegre. E ela foi nessa conferência, e quando ela voltou, ela me disse uma coisa muito interessante. Vocês não acreditam? Que naquela conferência, um dos assuntos que foi abordado foi compaixão. Vocês acreditam? Num congresso de psicologia, e uma das pessoas que falou sobre pode avançar aí, vocês estão conversando aí, ela está olhando, olha. Aê, presta atenção. Eu combinei com ela, quando eu fizesse assim, ela mudasse, mas ela está conversando, aí não dá, né? E aí então, esse cara, Paul Gilbert, ele escreveu um livro falando da terapia focada na compaixão. Vocês acreditam que existe uma teoria onde eles estão mostrando cientificamente que a compaixão ajuda a vencer problemas, ansiedades e dificuldades que a gente tem na vida? E esse Paul Gilbert, então, ele desenvolveu uma teoria sobre uma terapia focada na compaixão. E ele escreveu um outro livro também chamado A Mente Compassiva, uma nova abordagem para enfrentar os desafios da vida. É engraçado, mas ele mostra nesse livro que a compaixão ajuda você a vencer e enfrentar os grandes desafios da sua vida. Veja só o que ele escreveu. Avança aí. Veja só o que ele escreveu no prefácio. Em uma sociedade que nos encoraja a competir uns com os outros, a compaixão é muitas vezes visto como uma fraqueza. No entanto, os pesquisadores descobriram que o desenvolvimento de bondade e compaixão por nós mesmos e pelos outros constrói confiança em nós e nos ajuda a criar relações significativas de cuidado pelos outros. Qual o resultado? Reduz a ansiedade e hostilidade e promove, olha só, saúde física e mental. Longe de promover a fraqueza emocional, a compaixão subjuga ou ajuda a vencer a raiva e aumenta a nossa coragem e resistência à depressão e ansiedade. Não é interessante que a compaixão é uma coisa importante
na vida do ser humano, e os cientistas hoje nessa área da psicologia estão concluindo que a compaixão ajuda a você lidar com a depressão e ansiedade. Aí, quando a minha esposa começou a falar sobre esse assunto, que foi abordado lá, eu entrei na internet e fiquei pesquisando algumas coisas. Sabe quem é o campeão de vendas de livros nessa área de compaixão? Porque é uma coisa interessante. Eu entrei, escrevi em inglês compassion lá no Amazon, para ver se eu encontrava alguns livros evangélicos. Para minha surpresa, é muito difícil você encontrar um livro evangélico que aborda especificamente esse tema compaixão. Você não acha quase. Aliás, eu vi 4 livros que estão em português apenas que abordam esse tema. Agora, é lógico que existem outros livros que falam sobre compaixão, mas como uma parte do todo do livro. Mas livros que falam sobre compaixão evangélicos são poucos. E o campeão de venda, adivinha? Dalai Lama. Ele é o campeão de vendas, é um best-seller, que vendeu muitos livros sobre compaixão. Como ser compassivo, Dalai Lama, e a arte da felicidade. E o segredo da arte da felicidade está muito conectado com esse conceito de compaixão. Para você ter uma ideia, as religiões, o budismo, o hinduísmo e o islamismo, para eles, se você começar a ver a ênfase na compaixão, todas essas religiões colocam a compaixão como uma das maiores virtudes. Quer dizer, o budismo valoriza muito a compaixão, o hinduísmo, eles falam do nirvana, para você atingir um estado de paz e felicidade, e eles colocam a compaixão como uma das virtudes importantes, e até o islamismo valoriza muito essa questão da compaixão. O que eu estranho é o seguinte: por que nós evangélicos não pregamos, não falamos tanto sobre compaixão? Por exemplo, quantas vezes você tem aí talvez 5, 10 anos de vida cristã, quantas vezes você entrou numa igreja e ouviu uma mensagem pregando sobre esse tema, compaixão? É raro. Eu sou pastor, já vi muitos vídeos, já fui em muitas igrejas, muitas conferências. É raro você ouvir as pessoas falando sobre compaixão. E eu quero mostrar hoje para vocês, não vou entrar no estudo profundo, mas eu quero mostrar rapidamente para vocês que a compaixão não é apenas um tema importante ou uma área importante. Nós vamos ver que a compaixão é essência da vida cristã. E quando eu estou dizendo que é essência, é como o oxigênio aqui. Se tirar o oxigênio, todo mundo morre. E cristianismo sem compaixão, porque a compaixão está linkada com o amor, E 1 Coríntios 13 é muito claro, que o amor é uma essência. Vamos ver aqui Gálatas 2, de 9 a 10.
Olha só o que diz: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos ou aos judeus. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. O que esse texto está dizendo? Que Pedro, Tiago e João, que eram os principais apóstolos naquela época, pegaram Paulo e Barnabé e separaram eles para o ministério com os gentios. Então eles falaram: olha, a partir de hoje você, Paulo e Barnabé, vocês vão pregar, vão abrir igrejas entre os gentios, e nós vamos estar trabalhando com os judeus. Mas eu quero dar uma recomendação, apenas uma recomendação eu quero dar para vocês. Bom, olha a situação. Se fosse eu, Paulo e Barnabé, eles estão indo para abrir igrejas, para pregar para os gentios, né? Se eu fosse eu dar recomendação, não dava uma, dava umas 10, né? Que vocês formem líderes, que vocês ensinem eles a orarem, a jejuarem. Eu ia dar umas 10 recomendações para eles. Mas Pedro, Tiago e João dão uma recomendação e diz para eles: não se esqueçam de quem? Dos pobres. Aí Paulo e Barnabé iam surtar, né? Não, peraí, calma. Nós vamos abrir igreja, nós vamos começar trabalhos com gentios. Pobre dá trabalho, pobre é difícil, pobre vai consumir recurso. Os pobres vão gastar nossa energia. Eu tenho que gastar tempo formando líderes, estabelecendo líderes, treinando líderes, ensinando a palavra, e não gastar tempo com o pobre. Não é a lógica hoje da igreja? Não é a nossa lógica? Mas não é a lógica dos apóstolos, não. A lógica deles, sabe qual que é? Não se esqueçam dos pobres. Por quê? Porque ele não quer um evangelho sem compaixão, sem o amor pelos carentes, pelos pobres, pelos necessitados. Esse cara que escreveu esse livro, Altruísmo, o poder da compaixão para mudar a si mesmo e o mundo. Olha só, o altruísmo ele está colocando como o poder da compaixão. Esse cara é Matteo Ricard, ele é um francês e ele é budista, né? E ele escreve sobre esse tema, a compaixão, que é o altruísmo, né? A natureza do cristianismo é ser altruísta. Essa tem que ser a natureza do cristão. E quando diz lá: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, quem aqui quer seguir a Jesus, né? Não precisa levantar a mão. Mas quem aqui quer seguir a Jesus? Para seguir a Jesus tem duas condições. Você tem que negar o seu eu, parar de focar no eu,
parar de focar em você, minhas coisas, minha vida, meus negócios, eu. Primeira coisa, por quê? Como é que você vai seguir Jesus se você está focado no eu? Não tem. Então Jesus já mata o pau com uma cajadada, que mata o eu numa cajadada. E o segundo, tomar a sua cruz. Eu traduzi aqui, simplificando, Jesus falando assim: pare de focar em si mesmo. Analisa friamente. A gente até vem na igreja, ora, tudo que a gente faz, no fundo a gente está focando em quem? Em nós mesmos. E Jesus, Ele está dizendo: pare de focar em si mesmo. E o que é o altruísmo? Altruísmo é foque no seu próximo. Pare de focar em si mesmo, foque no seu próximo. Por que Jesus, Ele exige a gente a negar o eu e a tomar a cruz? Sabe, porque a única possibilidade de nós amarmos a Jesus como nós devemos amá-lo, mais do que tudo, com todo o nosso ser, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, a única possibilidade é se você negar o seu eu. Se você não negar o seu eu, sabe o que vai acontecer? Tudo que você fizer, mesmo que você faça o bem para alguém, tudo que você fizer, sabe em quem você está pensando? Em você mesmo. Você vai orar, você vai ajudar alguém, você vai dar dízimos, ofertas, pensando em abençoar alguém. Quando você dá a oferta, você pensa que você está dando para abençoar alguém? Ou você pensa que você está se abençoando? Geralmente a gente dá como? De forma egoísta e não de forma altruísta. A gente dá pensando em receber. Então nós somos extremamente egoístas, egocêntricos, e tudo que a gente faz pensando em nós mesmos, mesmo quando a gente faz o bem aos outros. A gente faz o bem, vai visitar alguém, vai orar por alguém, fazer isso, pensando o quê? Deus vai me abençoar. Você lidera, você tem um ministério, por quê? Porque você pensa que Deus vai te abençoar. As piores pessoas desse mundo são os egoístas. O Idi Amin foi um ditador em Uganda, ele fez tremendas atrocidades. Nero, um cara extremamente egocêntrico, matou muita gente, principalmente cristãos. Hitler também, um cara extremamente cruel, que matou milhares e milhares de pessoas. Tem uma frase interessante: as pessoas egoístas procuram seus próprios interesses e prazeres acima de tudo. A pergunta primordial da pessoa egoísta é: o que eu ganho com isso? Tudo que a gente está fazendo, olha, Elisa, a gente está pensando: o que eu vou ganhar com isso? Não é? Você está estudando, você está trabalhando, você faz isso, faz aquilo, pensando o quê? O que eu vou ganhar com isso? Então, isso mostra o quanto a gente é egocêntrico.
Eu tenho um grupo que a gente se reúne toda manhã para confessar pecados, meditar na palavra, etc. Aí um dia Deus tinha nos desafiado, a fazer tudo em nome de Jesus, numa meditação. Aí eu lancei esse desafio: vamos hoje fazer tudo em nome de Jesus, vou datilografar lá, fazer um e-mail em nome de Jesus. Estou dirigindo o carro em nome de Jesus, Aí eu vou conversar com alguém, vou conversar em nome de Jesus. Vamos fazer tudo em nome de Jesus? Amém. Todo mundo, ok. Aí no dia seguinte nós nos reunimos, aí a gente chegou naquele momento onde a gente confessa um pecado. Aí eu falei: irmãos, eu preciso confessar um pecado. Eu consegui fazer 2 coisas em nome de Jesus. O resto eu fiz tudo em nome do Massal. Naquele dia me veio uma clareza do quanto eu sou massal-cêntrico. E é muito difícil conseguir fazer alguma coisa para Jesus. Quase tudo que eu estou fazendo, até preparando esses estudos, eu estou fazendo para o Massal e não para Jesus. Às vezes, se alguém chamar aqui você para orar, uma coisa interessante: você não vai orar para Jesus ou para Deus, você vai orar para as pessoas. Não é engraçado isso? A gente não faz as coisas para Deus ou para Jesus. E as melhores pessoas desse mundo são as altruístas. Jesus, ele negou-se a si mesmo, perdeu a sua vida por amor a nós, ele tomou a sua cruz. Eu coloquei 2 exemplos, poderia ter colocado mais. O Hudson Taylor foi um missionário inglês, ele era da Inglaterra, lá na China. A missão dele chamava Missão para o Interior da China. Por quê? Porque naquela época os ingleses iam na China e ficavam na capital ou nas grandes cidades. E ele entrou lá no interior da China, e a China na época dele era uma favela, uma pobreza muito grande. E a situação era tão precária que aí ele tinha 3 filhos. Ele resolveu mandar os 3 filhos de volta para a Inglaterra, e um dos filhos acabou morrendo durante a viagem. Ele ficou com a filha mais velha, de 12 anos, e era uma menina muito alegre. Por onde ela ia, ela esbanjava alegria, cantando para lá e para cá. E essa menina morreu ali na China também. E a mulher dele morreu também ali por causa da precariedade. E o cara que escreve a história diz que o que impressionou ele foi ver aquele homem, Hudson Taylor, ajoelhado aos pés da mulher que estava na cama. Ele se ajoelhou e agradeceu a Deus pelos dias que Deus permitiu viver com a sua esposa. O Hudson Taylor, ele era médico, se formou em medicina. Naquela época, um médico era medicina, era uma profissão nobre. E ele poderia se tornar um cara rico, uma pessoa importante, ter uma vida confortável. E ele decidiu ir para a China e pagou um preço muito alto, para servir ali. Eu encontrei uma vez um empresário que era chinês, veio da China,
e ele conhecia bem as igrejas da China, e eu perguntei para ele o seguinte: você acha que a maioria desses cristãos aí, desses grupos de cristãos da China, são frutos do trabalho do Hudson Taylor? Ele nem pestanejou, ele falou: foi. Esse homem, se você for ver milhões de cristãos que existem hoje na China, fruto do trabalho desse homem. Pessoas que abriram mão de conforto, de dinheiro, doaram as suas vidas para pregar o Evangelho. E Paulo, então, hoje, pelas cartas, pelos ensinos, quantas e quantas pessoas, todos nós aqui somos abençoados por Paulo, mas você lê a história dele, foi uma história de uma vida, de abnegação, de sofrimento, de muitas lutas. As melhores pessoas desse mundo são os altruístas, os que não focam em si mesmo, mas conseguem focar no outro. Por isso que Jesus falou: negue-se a si mesmo. Você quer ser uma pessoa melhor? Negue-se a si mesmo. Comece a focar nos outros. Eu quero encerrar. Não, volta. Eu quero falar sobre o julgamento das nações, Mateus 31 a 46. Esse texto é um texto que a gente pode entender Jesus falando de um critério que ele vai usar para julgar as nações, para dizer: você entra no céu, você vai para o inferno. Então, nesse texto, Jesus diz que ele vai reunir todas as nações e vai separar os cabritos das ovelhas. E aí ele vai dizer: tive fome, tive sede, necessitei de roupa, estive enfermo, estive preso, e você me acudiu. Entra no céu. E aí, para o outro grupo, ele vai dizer: tive fome, tive sede, necessitei de roupa, estive enfermo, estive preso, e vocês me desprezaram. Vocês vão para o inferno. Então, nós não cremos em salvação pelas obras. Nós cremos que Jesus está querendo dizer: se você teve compaixão, se você viveu compaixão, você entra no céu. Se você não teve compaixão, seu destino é o inferno. Por quê? Porque a grande prova que Jesus realmente é o Senhor, que Ele realmente está em você, um dos grandes sinais é a compaixão. A compaixão genuína leva a obras de compaixão. Mas nem toda obra de compaixão significa que a pessoa tem compaixão, porque tem muitas pessoas que faz obras de compaixão, mas não tem compaixão. Mas uma coisa ficou clara para mim nesse texto, que um dos critérios para julgar quem entrará no céu ou no inferno será a compaixão. Por quê? Porque a compaixão é
essência da vida cristã. Em outras palavras, sem compaixão você não entra no céu. Isso é muito sério. Eu estava nessas manhãs, eu estava refletindo no grupo, e Deus nos falou isso, e aquilo me chamou a atenção. Eu já estou, desde a Cracolândia, eu parei de fazer alguma coisa nesse sentido de ação social. E por causa dessa manhã, faz questão de um mês mais ou menos, eu decidi ir toda terça-feira, sair da minha casa, ir lá para a favela e começar um trabalho com as pessoas lá. Aí eu conhecia, eu tenho contato com uma das líderes, né, comunitária de uma das favelas mais carentes de Osasco. E eu liguei para ela, falei assim: fulana, eu estou querendo começar a fazer só uns estudos bíblicos com o pessoal aí. Eu posso fazer aí na sua? Ela tem uma sala lá. Falou: pode, você me ajuda, você divulga. E ela divulgou lá. Então eu estou indo lá toda terça-feira. E veio mais mulheres, né? Tem um homem e umas 10 mulheres, né? E o que eu comecei a perceber? Das 10 mulheres, as 10 mulheres estão tomando remédio para depressão, para pânico. Todas elas têm problemas emocionais fortes. Todas elas, praticamente, né, a maioria delas são casadas mais de uma vez. Aí tinha uma que eu perguntei a idade da filha, falou: minha filha tem tantos anos. Falei: nossa, você casou com 12 anos de idade então, porque ela era nova, né? Você casou com 12 anos de idade? Ele falou: não, que 12 anos? Eu casei com 13. Mas você vai entrando nas histórias delas, elas casam. Isso não faz parte da sua cultura. Você talvez nem saiba disso, mas essas mulheres, essas meninas da favela casam com 13 anos, 14 anos, 15 anos. É comum. É comum. E, aliás, nem casar casam, se ajuntam, né? Essa terça-feira eu conheci uma senhora, falou que teve 13 crianças. 13 crianças. Aí eu desconfiei, né? Não deve ter tido com um marido só, né? Aí eu perguntei para ela: quantos maridos você teve? Ela falou para mim: eu tive 5 maridos. Aí comecei a brincar: você está competindo com a mulher samaritana, né? Que ela teve 5 maridos, né? É uma outra realidade, né? Elas estão sofrendo, estão passando dificuldade. E se a gente não vai lá, nós mesmos vamos nos distanciando. Então, eu até chamei o Joe aqui, né? O Joe, ele é o líder do Hope. E eu tenho falado para ele que compaixão não pode ser apenas um ministério da igreja, um grupo que vai e faz o trabalho. Eu podia ficar na minha casa e orar pelo Joe, né? Joe, vai lá, Deus te abençoe. Mas eu não estou indo lá porque eu sou pastor. Eu estou indo lá porque eu creio que todos nós precisamos ter compaixão, fazer algo
nesse sentido. A compaixão não pode ser um grupinho, um ministério que vai e faz, e o resto dá dinheiro, ora, abençoa. Não. A compaixão, ela é um sinal que Jesus mora no seu coração. Tanto que Ele vai usar isso para julgar. Viu? Quando chegar lá no céu, tem poucos textos que falam tão claro como esse. Mas quando chegar, Ele vai separar os cabritos das ovelhas. E os que tiveram compaixão vão entrar no céu. Os que não tiveram vão entrar no inferno. Essa é uma palavra dura, hein? É para você voltar para casa e pensar. Não adianta vir aqui todo domingo, não adianta você dar um dízimo, você orar, você jejuar, até ajudar as pessoas, se você não fizer algo pelos órfãos, pelas viúvas. Quando chegar lá no céu, vai ser que nem aquela bola na trave. Pá, bateu, mas não entrou. Quase que entrou. Vai ser triste. Muitos vão pensar: poxa, mas Jesus, eu liderei, fiz isso, me sacrifiquei, me doei, jejuei, fiz jejum de 40 dias, fiz isso, ajudei com oferta, né? Trabalhei em eventos, me dediquei, dei aula, fiz tantas coisas. Mas Jesus vai dizer para você: eu tive fome, eu tive sede, eu estava passando frio, eu estava preso, eu estava enfermo. O que você fez? Então a gente começa a olhar. Não é fácil, porque a gente tem que sair do nosso eugocentrismo. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder fazer isso. Não só dinheiro, mas tempo. E é um sacrifício. Eu não sou um cara muito de compaixão, não. Você pensa: nossa, uma sal. Já falei isso várias vezes. Mas eu estou me esforçando para isso. E eu estou lá. Porque eu quero crescer nisso. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos.